Breve Catecismo de Westminster, pergunta 21. Quem é o Redentor dos eleitos de Deus? Resposta: o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. 1 Timóteo 2,5. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Romanos 9,5. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Hebreus 7,24. A Escritura só pode ser compreendida por aqueles que prestam cuidadosa atenção ao termo fundamental único, pois ele é usado para nos ensinar algumas das verdades mais importantes que devemos saber para ser salvo. Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só unicamente a ele darás culto. Mateus 4,10. A Escritura fala do único Deus verdadeiro, João 17,3, e de Jesus como o Filho unigênito de Deus, João 3,16. E quão importante é a palavra único em cada um desses textos. Ela é também muito importante no período do estudo que estamos utilizando, pois Jesus Cristo é o único Redentor dos eleitos, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. Somente Deus é digno de ser adorado e servido, mas Jesus disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim, João 14,6. Então, vemos que todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, 1 de João 2,23. E esse ensino nunca foi tão importante e tão necessário quanto hoje. Isso porque o moderno movimento ecumênico tem promovido a visão universalista da salvação. Esse é o conceito que diz que há uma verdade salvadora em todas as religiões para aqueles que são sinceros e honestos. É por essa razão que tem havido uma grande mudança na concepção das missões cristãs entre as igrejas que pertencem a organizações tais como o Concílio Mundial de Igrejas. Ao invés de enviar missionários para pregar o Evangelho de Jesus Cristo como a única esperança para os pecadores perdidos, eles agora ensinam pessoas que estão dispostas a ouvir tanto quanto a pregar, a aprender tanto quanto a ensinar, e assim, por meio do que se chama diálogo, uma conversa de mão dupla, tem às vezes por resultado uma religião completamente nova. Essa nova religião supostamente irá incorporar tudo o que for bom, entre aspas, das várias religiões, incluindo o cristianismo. Ora, devemos nos firmar contra essa visão? Devemos sustentar firmemente que Jesus Cristo é o único Redentor dos eleitos de Deus, pois não importa o que os homens digam, há somente um caminho, o caminho estreito que conduz à vida, e todos os que não o receberem, tal como ele é oferecido no Evangelho, estão no caminho largo que conduz à destruição. Mas por que Jesus é o único Redentor dos eleitos de Deus? A resposta é que somente Jesus é qualificado para ser o Redentor da causa de sua eterna deidade e verdadeira humanidade. Pensemos por um momento no que isso significa. Primeiro, significa que Jesus Cristo é Deus. Ele é em substância ou essência com o Pai e o Espírito Santo. Em outras palavras, ele é infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Não há como honrar o Pai sem honrar o Filho. Sabemos disso a partir de 4 pontos que encontramos na Escritura. Primeiro, Jesus Cristo é chamado de Deus, Isaías 9,6, João 20,28. Segundo, ele tem os atributos de Deus, João 1,1, 2,24, 25. Terceiro, ele é capaz de fazer as obras poderosas de Deus, João 5,21, Colossenses 1,16. Quarto, e a ele é dada a adoração que só é devida a Deus, João 20,28, Apocalipse 5, 12 a 14. A partir de tais evidências bíblicas, vemos que há muitos hoje que realmente negam o Cristo da Bíblia. Há aqueles, por exemplo, que creem que Jesus apenas se tornou divino, as Testemunhas de Jeová. Eles dizem que Deus, o Pai, criou Jesus e que este é apenas um Deus em comparação com o Pai. Muitos modernistas também creem em Jesus, que Jesus se tornou divino, mas não que ele é tão verdadeiramente Deus quanto o Pai e o Espírito Santo.
E às vezes os cristãos evangélicos agem como se não crescem que Jesus é Deus no mesmo sentido elevado que o Pai e o Espírito Santo. Isso se vê a partir do fato de que fabricam ou fazem uso de imagens de Jesus. É estranho que as pessoas pensem que é idolatria fazer qualquer imagem esculpida ou semelhança do Pai ou do Espírito, enquanto não pensam assim quanto à questão diz respeito ao Filho. No entanto, Jesus é em todo o tempo igual ao Pai e ao Espírito em poder e glória, e é da mesma substância com eles. Ora, essa pessoa divina, que sempre foi Deus no sentido pleno, no momento apontado do tempo, se fez homem, assumindo a natureza humana completa. Ou, nas palavras de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Permita-me ilustrar esse mistério. Veja o desenho. Como iremos discutir em nossa próxima sessão o modo pelo qual o Verbo se fez carne, aqui iremos focar a atenção sobre os resultados desse evento. O resultado foi que Deus o Filho tornou-se homem sem deixar de ser Deus, ou para expressar a mesma verdade com palavras diferentes, a natureza divina foi unida à natureza humana sem conversão, composição ou confusão. Haviam alguns na igreja primitiva, por exemplo, que achavam que a encarnação, Cristo assumindo uma natureza humana, necessariamente resultaria em uma mudança de uma de suas duas naturezas. Alguns criam que a natureza divina seria reduzida, com ele tornando-se homem, de modo que Cristo não mais seria em substância igual com o Pai e o Espírito. Outros pensavam que sua natureza humana seria tão elevada por estar unida à sua natureza divina, que ele não mais seria um de nós. Com isso, esse catecismo sustenta que sua natureza divina permaneceu verdadeira e completamente divina, e a natureza igualmente humana. 2. Outros creram que a encarnação ocasionou uma mistura entre as duas naturezas, de modo que Jesus não possuía uma natureza divina nem humana, mas antes uma nova natureza que seria um meio termo entre ambas. Seria como tomar duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio, dois gases diferentes, para fazer a água, que não é um gás, mas um líquido. Essa divisão é similar à doutrina das testemunhas de Jeová. Eles não veem nosso Senhor Jesus como verdadeiro Deus ou como verdadeiro homem, mas como um meio termo. Contra essa visão, o catecismo também sustenta a integridade de ambas as naturezas de Cristo. 3. Alguns estavam dispostos a concordar com a visão ortodoxa de que Jesus tinha duas naturezas, que não foram mudadas nem misturadas, mas cometeram o equívoco de pensar que, para tanto, Cristo deveria ter duas personalidades diferentes ou separadas. Então, eles viam em Cristo duas pessoas, o Cristo divino e o Cristo humano, tal como veem três pessoas na deidade. Mas também contra isso o catecismo, juntamente com todos os credos ortodoxos, se posiciona firme. Cristo não é duas pessoas, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa divina que tomou a natureza humana. Portanto, Cristo tem uma personalidade divina humana, na qual há uma perfeita unidade e ainda assim há uma distinção entre as duas naturezas, subsistindo de uma alma racional e carne humana, diz o credo atanasiano, Deus e homem constituem um só Cristo. Pode-se ver, a partir da figura que apresentamos e da resposta do catecismo, que as duas naturezas de Cristo permanecem distintas e, contudo, unidas em uma pessoa para sempre. Isso é importante por causa dos erros que são ensinados pelos católicos romanos e luteranos. Ambas as denominações ensinam que a natureza humana de Cristo é agora capaz de estar presente em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. Eles dizem que a natureza humana de Cristo é agora ubíqua. Contra isto, vemos as claras afirmações da Bíblia. Ele não está aqui, mas ressuscitou, Lucas 24:6. Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, Atos 3:21. Até mesmo a ceia do Senhor é em memória de mim, Cristo, e não com sua presença física.
Então o catecismo está adequadamente insistindo no fato de que Cristo, neste exato momento, possui verdadeiramente duas naturezas, a divina e a humana, como quando esteve sobre esta terra. Sua natureza humana, um verdadeiro corpo com uma alma racional, está em um só lugar agora, como verdadeiramente esteve aqui neste mundo. Resumindo a simples e profunda verdade desta lição, menciono aqui que está contido na expressão o Senhor Jesus Cristo. A palavra Senhor é de fato a mesma que Yahvé. Ele recomenda ao grande Eu sou o que sou, Êxodo 3, 14, ou ele remonta a esse texto, a declaração do Deus autoexistente e autossuficiente. Esse é Jesus Cristo. 2. A palavra Jesus é a mesma para o nome bíblico Josué, e embora esse nome tenha um único significado em outros contextos, ele certamente indica a realidade da natureza humana de Nosso Senhor. 3. A palavra Cristo significa o ungido. Ela indica o fato de que ele é o Messias. E aqui, nestas 3 palavras, temos a essência daquilo que o catecismo está nos ensinando. O único Redentor, sendo o eterno Filho de Deus, Senhor, se fez homem, Jesus, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas, Senhor e Jesus, e uma só pessoa, Cristo, para sempre.